Adriana não entrou, não. Alô? Boa noite. Tá ao vivo? Pra mim não entrou nada, não. Eu não dando DL. Aqui, ó, você tá aqui, ó, meu. Aí, ó. Mas você tá virado de lado. Não, tá não. Eu tenho o celular que tá cortado. Boa noite, meus irmãos. Oi, André, tem que arrumar aqui, ó. Por que o comentário tá ao contrário? Porque é assim. Eu vou pôr o comentário aqui pra você, ó. Tá. Boa noite, meus irmãos. Tá meio atrasado, eu acho. Tô meio achando um ponto aqui. Tá tudo certo? Estão conseguindo me ouvir, ver certinho? O som tá bom? Tá me dando o ok aí, pra gente organizar. Ok? Tá ao vivo, hein? André, tá tudo ok aí? É isso mesmo? Pronto? Coloca o celular de pé, Rosa. Realmente, pera. Assim, André? Eu vou preparar ele aqui. Um minutinho. Oxe. Oi. É isso que... Põe assim pra ficar mais Sim, André. Ok? A gente tá apanhando aqui, porque é a primeira vez, a gente... Mas tudo certo. Vamos começar, irmãos? Nada a ver. Por que o meu não tá? O meu não tá entrando, não. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. É uma alegria, ao mesmo tempo uma tensão, tá com os irmãos assim, compartilhando a palavra de Deus. Mas como eu anunciei, a gente quer falar nesta noite da boa, da perfeita, da agradável vontade de Deus, né? E a referência é Romanos capítulo 2, capítulo 12, versículo 2, certo? E a palavra nos diz assim, ó: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Queridos, nesse tempo de pandemia, é difícil nós entendermos que a vontade de Deus prevaleça sobre a face da terra. Eu, como servo do Senhor, não fico satisfeito com o que o mundo tem caminhado. E acredito que Deus também não está. Entendeu? Então,
ele não se conforma com essa forma, porque não criou o mundo para ser dessa forma, e nós, como cristãos conhecedores da palavra, também não temos como aceitar o mundo como está. Essa pandemia, a morte em todos os lugares, isso não agrada a Deus. Entendeu? Deus não tem prazer na morte. Então eu queria levar vocês a um texto de Ezequiel 33:11. Então diz a palavra de Deus, Ezequiel 33:11. Vivo eu, diz o Senhor Deus, e não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Esta é a vontade de Deus, né? Que o ímpio se arrependa dos seus maus caminhos e viva, entende? Então o nosso Deus não mudou a sua forma de ser. Nosso Deus continua sendo um Deus que não perdeu o controle de tudo que criou. E queria que você pudesse entender que o nosso Deus continua curando, salvando e libertando pessoas. Hoje, se nós formos falar de morte, nós temos mais de 14 mil pessoas curadas no Brasil. No mundo já são mais de 400 mil. E eu te pergunto, a Covid-19 tem cura? A ciência já achou a cura para ela? Ainda não. Mas como nós vemos todos os dias as boas notícias que as pessoas estão sendo curadas? Isso é misericórdia, isso é graça da parte de Deus. Isso é um Deus que não perdeu o controle das pessoas ao qual Ele deu a vida. Então, quando nós olhamos para isso, vemos que Deus continua curando e esse Deus é zeloso para com as pessoas. Nós podemos ver que o texto que eu queria que vocês abrissem também fosse Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. 23. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Queridos, não é a Covid-19, não é essa pandemia que está pelo mundo que vai tirar a nossa vida. A nossa vida está na mão daquele que nos criou. E só não somos consumidos pela misericórdia dele. Porque ele continua sendo misericordioso com a minha e com a sua vida. Entendeu? Então, nós precisamos ter nossas precauções, precisamos ter nossos cuidados, mas queria te dizer, querido, a pandemia tem levado muitas vidas. Tem sim. Nós vemos aí a morte em muitos lugares, ela tem já alcançado muitas vidas. Muitas vidas têm se partido, sendo ceifadas desse lugar. Mas eu queria dizer para você que continua ainda vivo, que a misericórdia do Senhor é a causa de você e eu não sermos consumidos. Entendeu? Então, quando nós olhamos para isso, queridos, e quando você e eu abrimos nossos olhos hoje e podemos sentir o ar nas nossas narinas e ver que a misericórdia do Senhor renovou sobre a nossa vida, hoje nos hospitais, onde as pessoas estão internadas, o que elas mais precisam é de ar. Por isso essa luta por respiradores, por isso essa luta por esses recursos na ciência para que possam ajudar a manter pessoas vivas. Mas o ar que o Senhor nos dá todos os dias, e quando você abriu seus olhos e as suas narinas estavam repletas de ar, talvez eu e você não demos o valor necessário a essa maravilhosa graça de Deus sobre a minha vida e a sua. E aí você talvez não valorize. Então, quando nós olhamos para isso, vê que Ele tem nos sustentado. É Ele quem tem cuidado de nós. Entendeu? Então, quando a gente olha para isso e vê a boa e a agradável vontade de Deus e os seus propósitos se cumprindo sobre as nossas vidas, nós podemos olhar para isso e entender que as pessoas anseiam por ar numa hora que o ar se falta. Eu vi um depoimento da filha do dono do Santander Mundial e ela disse que o dinheiro do pai havia ficado em casa, mas na porta do hospital, onde os respiradores já não eram suficientes para todos, ele morreu. Faltou sobre as narinas dele ar, a vida. Então, quando nós olhamos para isso
E outro dia, falando com uma comadre nossa em São Paulo, que trabalha num hospital de grande porte, ela nos falando das pessoas lá e das grandes quantidades de pessoas que têm morrido com o Covid-19, ela vê que a ciência, os médicos, as pessoas ali naquele hospital, às vezes se veem impotentes diante de toda essa pandemia. Quando os médicos tentam fazer alguma coisa, tentam às vezes amenizar o sofrimento das pessoas, eles veem que diante disso eles são impotentes. Tentam sim alguns recursos que ainda têm em mãos, mas querido, a cura tem chegado às pessoas porque a misericórdia do Senhor tem sustentado essas vidas. Isso é a nossa real certeza, que se eu e você, após essa pandemia, permanecemos vivos, é porque a misericórdia do Senhor continua sobre a nossa vida. E muitos nos hospitais, como esse de grande porte em São Paulo, onde uma colega nossa trabalha, ela vê que a vida, que tem tanto valor para nós, e às vezes nós a valorizamos tanto, quando as narinas param de entrar ar e a vida se vai, não dá tempo hoje nem de cuidar com carinho das pessoas que vão ser enterradas, porque é muito triste o fato que isso acontece. Mas não é disso que nós estamos falando desta noite. Nós estamos falando da boa, da agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus é que as pessoas realmente possam usufruir da misericórdia do Senhor e possam confiar nesse Deus que tem cuidado das pessoas sobre a face da terra. E quando nós olhamos para isso e caminhamos um pouco mais, não podemos ficar mais no nosso conformismo, da forma que vivíamos antes, sem dar valor à vida, sem dar valor às pessoas, sem dar valor à família. Muitas das vezes dar valor ao que Deus nos abençoa, como empregos e tantas coisas, porque se foi muito rápido muitos empregos, se foi muito rápido muitas vidas, e a minha e a sua ainda continua sendo mantida, e nós olhamos para isso e ficamos perplexos com tudo que o mundo tem realmente experimentado. Eu queria caminhar com você um pouco mais e entender, é punição ou é propósito de Deus nisso tudo que nós estamos vivendo nesses dias? O que você acha? Queridos, eu não posso entender como punição, mas sim como propósito. Deus continua os seus propósitos sobre todo ser humano, sobre a face da terra. E o propósito de Deus é que, com tudo isso, nós possamos nos transformar em pessoas melhores para a glória do nome dele. Pessoas que possam entender que a vida, quando é mantida, vale muito mais do que vivê-la de uma forma qualquer, sem temer primeiramente ao Criador desta vida, ao que é o mantedor desta vida. Então, quando a gente olha para tudo isso, nós precisamos entender que Ele tem nos sustentado, que os propósitos deles continuam sendo o que nos faz viver. E eu queria que você entendesse que a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, ela é necessária ser entendida nesses dias, porque o que nós podemos ver de boa? O que é boa vontade de Deus? Boa, querido, é que Ele te ama. A agradável vontade de Deus é que Ele morreu por você, e isso a Ele foi desagradável. Jesus te ama. A palavra de Deus diz em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é a maior prova de amor de um Deus por mim e por você. Eu queria que você também pudesse ler Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8. Romanos 5, 7 e 8. Diz assim,
porque apenas alguém morrerá por um injusto, pois poderá ser, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos, Deus morreu por mim e por você quando ainda éramos pecadores. Então, quando nós falamos de morte, nós vimos que a boa e agradável vontade de Deus inclui morte. E a morte do seu filho unigênito, o seu filho amado. Então, eu queria ver que você entendesse também a perfeita. Ele continua assim, a salvar pessoas. Tito, versículo 2, capítulo 2, versículo 11 de Tito, 2:11, diz que porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Nosso Deus continua a salvar. Então, nosso Deus continua a amar pessoas, nosso Deus continua com a sua maior obra de amor na cruz, morreu por ter morrido por nós, mas o mais importante, ele continua a salvar. Esses dias de pandemia, se você acompanha as boas notícias, muitos médicos se renderam ao que o conhecimento deles não era suficiente para salvar vidas. Eles não tinham mais recursos. Viam-se esgotados de todos os seus recursos porque não há cura ainda. E eles, desesperados, viam pessoas dentro dos hospitais pregando a palavra de Deus e confortando vidas, dando esperança e dando paz, coisas que as medicações, os remédios ao qual eles tinham não davam. E isso é entender que a graça de Deus é maravilhosa. Então, nessa condição, Deus trouxe muitas pessoas ao arrependimento, ao entendimento de quem é Deus sobre a face da terra. E trouxe conversões, pessoas se arrependendo, se entregando vidas a esse Deus, pessoas que não criam nesse Deus, ateus, médicos ateus, dirigentes de hospitais, enfermeiros, enfermeiras, pessoas de limpeza, que tinham Deus como um ser sem importância, viu que diante de tudo isso, eles tiveram que render a um Deus grandioso, poderoso, primeiramente para amar as pessoas, depois para morrer por elas e depois para salvá-las. E aí nós olhamos para isso e começamos a caminhar. Eu e você temos olhado para essa pandemia, para todo esse caos que o mundo tem vivido. Como nós temos olhado isso? Qual é a sua mentalidade dessa forma? A injustiça de Deus? Um Deus que não tem amor pelas vidas? Acho que não. Acho que em poucas coisas que nós podemos compartilhar nesta noite, nós podemos refletir que a palavra de Deus, quando nos diz que não nos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, é entender que Deus, quando tirou o seu povo do Egito para levar para a Nova Canaã, para a terra prometida que emanava leite e mel, saiu do Egito 4 milhões de pessoas. Quando eles entraram na terra prometida depois de 40 anos, quando Moisés já tinha morrido e Josué assume a liderança do povo, tinham só 2 milhões. Então a morte, às vezes, na caminhada, ela acontece para mudança de mente, para mudança de visão, para entendimento do que é Deus, dos propósitos de Deus. E eu queria refletir nessa live bem simples que nós estamos partilhando nesta noite. Qual é a tua visão? Qual é o teu entendimento desse Deus que ainda continua controlando e dominando tudo que Ele criou sobre a face da terra? Esse Deus que não perdeu o controle de nada, esse Deus que continua amando a sua vida e a minha, derramando cura, derramando restauração, derramando conversões e salvação. Que você possa refletir isso, porque, queridos, nós, ainda ontem no culto de ontem à noite, cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus.
Se você é um cristão e conhece um pouco da Bíblia, falta muito pouco das profecias para se cumprir, para que a volta de Jesus seja anunciada, que a trombeta toque e ele venha buscar a sua noiva. Mas eu quero te dizer que há umas coisas necessárias a se cumprir. E quando Mateus 24, versículos 6, 7 e 8 vai falar desses tempos de guerra, desses tempos de pestilência, desses tempos de praga sobre a face da terra, nós podemos tentar entender se nesse tempo essa pandemia faz parte do cumprimento da palavra de Deus, porque quando chega no capítulo 8, não vai exigir de mim e de você que possamos ficar em casa, esperando que a pandemia passe. Vai exigir que eu e você vivamos a nossa vida cristã lá fora e testemunhamos o amor desse Deus que morreu por mim e por você. E talvez sim, será um tempo de muita aflição, onde a minha vida e a sua pode ser ceifada, a minha vida e a sua pode ser tirada por amor da palavra de Deus. Então, nós vivemos um tempo em que recolher em casa para poupar a sua vida ainda é uma atitude fácil, necessária para resguardar a sua vida. Mas haverá um tempo em que a palavra de Deus na face da terra, para todo aquele que nele crê, para ter que nele tem salvação, será um tempo que nós precisamos testemunhar do amor, retribuindo esse amor desse Deus que nos ama de uma forma incondicional. E aí a exigência será muito maior desses tempos que nós achamos do Brasil e no mundo difíceis. Há 2000 anos atrás, quando Jesus morreu na cruz, ele comprou para Deus, com o seu sangue, povos, tribos, línguas e nações. Então ele comprou o povo brasileiro para ter a salvação. Mas também, quando Deus coloca sobre a face da terra os seus propósitos, o povo brasileiro precisa estar incluso nesse propósito. E precisa se cumprir no território todo esse propósito. Então, estou com a minha assessora aqui, ela está me dizendo que está quase que num tempo de encerramento. Mas eu quero te dizer que querido, já se cumpriu quase tudo sobre a face da terra. E quando olhamos para isso, o Brasil está incluso no cumprimento da palavra de Deus. Se a salvação chegou a nós brasileiros, e ela chegou realmente por completo, os propósitos de Deus têm que se cumprir sobre a nação brasileira. Ah, irmão Robson, você está desejando que o Brasil precise de toda essa agonia que a Europa está sofrendo, ali a França, a Itália e tantos outros países, um volume grande de morte? Não, mas eu preciso que você entenda que o propósito de Deus é que você mude a mente da forma de pensar a sua vida hoje. Ame mais a sua família, ame mais as pessoas que estão perto de você, ame o teu próximo como a ti mesmo. Seja grato pelas coisas que Deus tem te dado, pelas bênçãos que Ele tem te dado. Ele nos parou para pararmos com a correria da vida, porque queremos acumular tesouros nesta terra, e viu que os tesouros dessa terra não compram a vida. A maioria dessas pessoas que têm morrido, elas têm dinheiro para estar no melhor plano de saúde, ser atendido pelos melhores médicos, mas não deu tempo, porque o que eles precisam é da misericórdia e da graça de Deus. Isso não tem dinheiro que compre. E quando você morre, tendo a certeza da salvação, você herda uma vida eterna. Então eu não creio que a justiça de Deus está sendo aplicada sobre a face da terra, não. É propósito de Deus. Porque um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é Senhor sobre todos. E aí a justiça será aplicada. O juízo de Deus será aplicado. Por isso, eu acho que é tempo de nós revermos nossa forma de pensar, de viver. Se vivemos para a glória de Deus, da forma que vivemos, se isso realmente tem agradado a Deus. Porque a forma que o mundo tem conduzido tudo não agradou a Deus. E Deus precisou intervir na humanidade numa forma de propósito. E Ele está cumprindo seus propósitos nesses dias. Então que você creia nessa verdade que não pode ser mudada. Deus não deixou de ser Deus. Deus continua a amar a sua vida. Deus morreu por você na cruz, pagou o pecado que era seu. E hoje, o maior presente que Ele quer te dar é a salvação. Então, esse Deus continua salvando. E muitas pessoas, quando viram que
diante dessa pandemia, não tinha outra coisa a não recorrer a esse Deus Todo-Poderoso, elas tiveram que se dobrar seu joelho, entregar suas vidas e falar: Senhor, eu não consigo por mim mesmo. Socorre a minha vida. Venha sobre a minha vida o seu socorro. Então, queridos, eu queria deixar essa palavra que Deus tem trabalhado no meu coração e queria que você pudesse atentar para tudo isso que nós falamos hoje. Deus não tem prazer na morte. Deus não tem prazer na morte do ímpio, e muito menos daqueles que o amam e o temem. Mas Deus continua sendo Deus sobre toda a face da terra. Nesse tempo Ele tem restaurado a sua natureza, a sua criação. O ar é mais puro, o céu é mais azul, as montanhas são mais verdes, os polos mostram a sua beleza do que são, os montes do Himalaia e todos os lugares, a poluição saiu. Deus tem refeito o seu mundo ao qual Ele criou. Mas Ele não está preocupado só com o mundo e restaurar tudo isso, porque é o nosso lugar de convívio. Mas quando nós vamos para 2 Crônicas 7,14, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar, buscar a minha face, arrepender dos seus maus caminhos, eu virei e sararei a sua terra. Ele está falando não de território, mas de vidas. Terra aqui é coração. É onde o semeador joga semente em coração endurecido, para que vidas possam voltar a um convívio com Deus e serem mudadas a sua forma de mente, a sua forma de entender a vontade de Deus sobre a face da terra. Então, aquele texto que, segundo a Crônicas, tem sido muito usado nas pregações de hoje, e que Deus quer sarar o Brasil, Deus quer sarar o brasileiro, o coração do brasileiro, para que ele tenha temor e amor a esse Deus que um dia deu a ele a vida. Então, que você possa entender que nesta live eu quis simplesmente trazer uma mensagem para você, que isso tudo vai passar, isso tudo é momentâneo, é passageiro, mas existe uma coisa que é eterna e que está guardada como um tesouro para todos nós, que é a aceitação do Senhor Jesus como Senhor e Salvador sobre a tua vida e a minha vida, para que você possa ter o prazer de estar diante dele, olhando nos olhos dele e agradecendo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que tem sustentado a sua vida sobre a face dessa terra. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ainda há tempo. Ainda há tempo, antes que a misericórdia do Senhor seja retirada de nós, como diz Lamentações. Então, hoje, a razão de não sermos consumidos é porque o Deus ao qual nós servimos continua sendo misericordioso conosco e continua nos sustentando sobre a face da terra. Tá bom? Estou encerrando o meu tempo, quero concluir esta live orando com vocês por agradecimento. Tá? Então, queridos, eu sei que eu não consegui ver os comentários dos irmãos, eu estava um pouco tenso, ainda estou, porque é a primeira live que eu faço, então também apaguei um pouco disso, como os outros irmãos meus também, que eram primários nisso, mas queria que nós pudéssemos ter tempo para orarmos. A minha oração é no sentido que você possa ter paz para passar por esses dias de dificuldades, por esses dias de pandemia, nessa indecisão, se o vírus chega à nossa cidade, se o vírus espalha pelo nosso país. Querido, eu quero te dizer uma coisa só. Deus continua no controle de tudo e a sua vida está na mão dele. Se esse coronavírus vem simplesmente para abalar e para deixar você em pânico, não. Ele vem para trazer para você uma certeza, que tudo que você é e tem está na mão do Senhor. Se você tem vida, está na mão dele. Se você é uma pessoa que ainda está sobrevivendo sobre este país, sobre esta terra, é porque a tua vida está na mão dele. E nada foge ao controle dele. Curva a sua cabeça, vamos orar. Deus de amor, Deus de misericórdia, Pai de verdade. A tua palavra, Senhor, nos instrui a confiarmos no Senhor. Mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos que as pessoas se desesperam com o medo da morte. O Senhor enfrentou uma morte de cruz por amor a todos nós.
E isso é motivo de louvarmos, de bendizermos, de adorarmos ao teu santo nome. E agora colocarmos as nossas vidas diante de ti, Pai, pedindo perdão pelas nossas falhas e pecados, mas pedimos perdão, Senhor, porque pecamos contra a tua palavra. Mas queremos também, como filhos necessitados do favor do Pai, que o Senhor possa nos trazer paz, que o Senhor possa nos trazer a tranquilidade. Pai, aqueles que estão passando por essa luta, estão passando por essa dificuldade em hospitais, em enfermarias, em corredores de hospitais que viraram enfermarias, UTIs. Pai, que o Senhor ponha a tua mão poderosa e possa trazer cura para a glória do teu nome. Pai, aqueles que perderam seus empregos e hoje estão desesperados, qual é a porta que se abrir? O Senhor pode abrir portas, o Senhor pode, Senhor, fazer o novo sobre essas expectativas. E eu clamo ao Senhor, Pai. Toma, Senhor, nas tuas mãos esses pais que perderam seus empregos por essas dificuldades momentâneas, mas não deixe os desesperos chegar ao coração deles, que eles possam crer que no Senhor há esperança, no Senhor há confiança e o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Nós queremos colocar, Senhor, todos os brasileiros, em especial, aqueles que têm mais necessidades, aqueles que estão enfermos, não só de Covid-19, mas de tantas doenças que têm assolado a vida de tantas pessoas, das oncologias, em tantas outras áreas, Senhor, que precisam da tua mão poderosa para curar, para libertar, Senhor. E em nome de Jesus eu clamo, Pai, que não possamos focar só na Covid-19, nesta pandemia que assola o mundo e o Brasil, mas há tantas outras áreas, tantas outras doenças, Senhor, que têm ceifado vidas. E às vezes as pessoas só se apegam ao problema momentâneo e esquecem de que nós precisamos clamar para que um Deus que pode curar todas as enfermidades sobre a face da terra continue agindo e curando e restaurando vidas. E com tudo isso, cumpra teu propósito de trazer diante de ti pessoas que nunca conheceram o teu poder e se curvem diante de ti e o aceite como Senhor e Salvador, para a honra e glória do Deus Pai. Por isso eu te oro, Senhor, e te peço. Toma, Senhor, os enfermos, os mais necessitados. Toma aqueles que hoje, Senhor, também estão com o mínimo do básico em casa ou até não têm nada na provisão alimentar. Que o Senhor possa prover. Pessoas com corações realmente entregues à vontade do Senhor, que possam ter compaixão de vidas e possam começar a fazer aquilo que o Senhor diz. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Pai, toma esse Brasil, muda a mente e o coração dos brasileiros, para que eles possam, Senhor, saber que um dia prestarão conta de tudo aquilo que viveram e possam se entregar a ti uma vida digna. É o que te oro nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Meus queridos, muito obrigado pela tua participação, por estar comigo aqui. Eu não consegui ver os comentários das pessoas, mas assim que possível acessá-los e poder responder algumas dos comentários e até dar um retorno, eu farei. Mas muito obrigado pela tua presença, pela tua companhia nesta noite. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Fechou? Daniel, fechou? Não. Ok? Fechou? Fechou. Eu não posso apertar concluir aqui não. Vou apertar o que está falando. Olha, eu saio lá. Tá ao vivo. Ok? Fechou? Não posso apertar concluir aqui não. Vou apertar.
Andriele, como que eu concluo?